Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, e nós aqui estaremos lidando com um tema Task 1 Academic. Lembrando que quando o assunto é o Writing, a diferença entre o IELTS Academic e General Training se encontra no Task 1, a primeira produção que você tem 20 minutos para fazer e ela tem que ter no mínimo 150 palavras, não é? Agora, é muito importante nós compreendermos que no ponto de vista estratégico, primeiro, nós idealmente sempre deixamos essa produção como sendo a última que você faz no exame. Por quê? Ela vale a metade da outra produção que você tem que fazer no IELTS Writing, que é o Task 2, que é a dissertação. Então, caso você tenha algum problema de time management e tenha que deixar a última produção ser feita de forma mais afobada, é melhor que você deixe a produção que vale menos ponto como sendo a produção que você faz mais rapidamente, já que você tem esse limite de 1 hora para fazer o exame. Assim você tem uma consequência negativa menor na sua nota final. É óbvio que você vai ter consequências negativas de um jeito ou de outro se você faz uma produção, seja Task 1 ou Task 2, de forma afobada. Mas a realidade é que é melhor ser o Task 1 do que o Task 2. Então, você deixa essa produção por último, no dia do seu exame, tudo bem? E, igualmente, quando nós estamos falando de uma produção Task 1, você tem, no mínimo, 150 palavras a escrever. Agora, nós sugerimos você fazer uma produção de 180 palavras, ou seja, mais do que o mínimo, mas não muito, porque se você tiver uma produção que exceda demais, é bem provável que uma boa parte dela nem ao menos vai ser lida. E você vai ter desperdiçado, por consequência, o seu tempo se você o fizer. Então, definitivamente, é melhor você ter uma produção que tenha um pouquinho a mais, mas não muito. Tudo bem? E como que você chega a essas 180 palavras? A sugestão no Task 1 são 25 linhas. Considerando o tamanho normal da letra de alguém escrevendo à mão, você, com 25 linhas, você chega a uma produção de aproximadamente 180 palavras, tudo bem? Não menos de 150, não menos de 160, isso é fato. Agora, caso você esteja fazendo um exame no computador, você vai ter um word counter, uma contagem, um contador de palavras automático que se encontrará no exame, portanto, você não precisará se preocupar com isso. Mas caso você venha fazer o exame à mão, o que tem várias vantagens, em especial no listening e no reading, você tendo esse controle de 25 linhas do Task 1, te colocará no caminho certo, tudo bem? Então vamos aqui pegar este Task 1 Academic. The bar graph below represents data about the clubs joined by people of two different age groups at a leisure center in a small city. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então aqui temos na realidade 6 diferentes grupos, 6 diferentes clubes de atividade. E é demonstrado aqui a adesão desses diferentes clubes e por consequência dessas diferentes atividades, tomando como referência os grupos, não é? O primeiro grupo de 25 a 35 anos e o segundo grupo de 55 a 65. Qual a proporção de cada um que escolheu participar de cada um dos grupos estudados? Gardening, photography, fitness, arts and crafts, music or dance, and cycling. Então, quando você tem um tema Task 1 acadêmica, a primeira coisa que você busca fazer é a síntese dos dados, ou seja, demonstrar ao examinador que você sabe o que os dados, de uma forma geral, de uma forma macro, abrangem. Então, vejamos aqui o que essa produção modelo nos mostra. The bar graph exhibits how many people from two age groups, 25 to 35 and 55 to 65, joined different clubs aimed at leisure activities in a small urban area. Então aqui definitivamente temos aqui um tapa geral dado no tema, demonstrando ao examinador que você compreende de uma forma geral o objetivo dos dados visualmente representados que foram mostrados para você no tema, tudo bem? Então depois de você fazer essa síntese dos dados, você precisa de fazer uma seleção. Uma seleção nada mais é do que o destacar dos dados que você julga como sendo dados extremamente importantes. Você ainda não vai os cruzar, você ainda não vai os comparar. É óbvio que você pode acabar tendo uma comparação ocorrendo aqui nessa segunda parte. Mas o seu objetivo principal aqui é demonstrar ao examinador que você compreende os dados a um nível individual. E você mostra isso mostrando para ele que você interpretou e destacou dados individuais do grupo geral. Você não conseguiria fazer isso se você não tivesse entendido os gráficos ou entendido os dados a um nível individual. Então vejamos. The diagram suggests that over 500 people between 25 and 65 years old enrolled in one of the 6 clubs in this municipality. Youth disproportionately preferred cycling, as more than 65 of them registered for this association.
On the other hand, gardening was picked up by roughly 45 or 55 elder people who are between 55 and 65 years old, making them the type of public who most chose this particular activity. Então veja que nós basicamente pegamos os extremos aqui dos grupos e destacamos. E a gente somente conseguiu destacar dados individuais se tivéssemos compreendido cada um dos dados e assim definirmos uma hierarquia do que vale a pena ser destacado ou não. Então é por isso que nós aqui temos, na realidade, a seleção de informações sendo demonstrada. Depois de você fazer essa seleção, o que definitivamente nós temos aqui é a necessidade de fazemos a comparação. Então, esse é o nível mais avançado de análise de dados que você tem no Task 1, porque primeiro você demonstrou o que os dados de uma forma geral falam, depois você demonstrou o que cada um ao nível individual abrange, pelo menos o que te chamou a atenção. E agora aqui temos a necessidade de abranger o cruzamento desses dados, sendo então o nível mais avançado, de fato, em análise sendo feita. Então vejamos aqui, more people, somente fazendo uma rápida correção aqui, não é? More people from younger age brackets chose to cycle compared to elder members, while a higher number of older people preferred gardening. Photography, fitness centers, and music clubs were almost equally sought after by both young and old. Então aqui, definitivamente temos uma circunstância onde que você tem uma comparação agora macro, mas ainda assim uma comparação sendo feita. Então, aqui você cruzou realidades mostradas nas informações, mostrando um nível ainda maior de fato, análise de dados. É óbvio que aqui você poderia também ter trago mais números, mas aqui você já tem uma ideia, efetivamente, do como é o processo de comparação acontecendo. Tudo bem? E agora, por último, temos a conclusão. Mas essa conclusão é uma conclusão óbvia. Ou seja, você aqui não vai buscar especular motivos do porquê que determinada circunstância aconteceu. Você aqui não vai buscar, então, justificar o porquê que os dados são como são. Você simplesmente vai fazer a conclusão óbvia, ou seja, o que pode ser concluído desses dados de uma forma fria, sem achismos. E é o que nós temos aqui. It is easy to conclude that elder people preferred gardening, while cycling and arts and crafts were mostly taken up by youngsters. All other activities were chosen by practically the same proportion of people, regardless of age. Então, temos aqui uma conclusão óbvia feita, sem motivos dados. Então, eu lhe desejo uma ótima prática e desenvolvimento writing igualmente. Bye, bye.